Espera aí, pessoal. Deixa eu colocar para gravar. Deixa eu ver. Legal, agora sim. Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, então? Vamos continuar com a nossa disciplina de banco de dados? Lembrando, né? Lembrando que hoje é a nossa aula de número 17, né? Tá? E aí, semana que vem... 17, falando, não. Hoje é a aula de número 18, tá? Aí, semana que vem é o último encontro nosso, tá bom? Tá certo? Então, a ideia hoje... O que é a ideia hoje? A ideia é a gente... deixa eu aproveitar aqui... Deixa eu só verificar que aquela atividade que vocês ficaram de entregar. Deixa eu só verificar aqui como é que ficou. Deixa eu ver aqui. Ficou na semana 12, né? Ficou até o dia 6. Ficou até hoje, né? Beleza. Muito bem. Então, a ideia hoje, o que que é? Eu vou fazer com vocês ali mais uma tabelinha, né? Aqui no... Deixa eu dividir a tela, né? Senão vocês não veem o que eu estou falando, né? Aí fica difícil, Flávio. Deixa eu dividir a área de trabalho toda, fica mais fácil. Tá. Então, a ideia é a gente dar mais uma pincelada nisso aqui. Semana passada, falei com vocês, né? Para vocês fazerem, complementar, né? Esse mera aqui. A gente fez apenas o cliente e a venda, né? Com base nesse contexto aqui. E aí, só para deixar ele um pouco mais completo, eu vou fazer aqui o do vendedor com vocês agora, tá bom? Então, deixa eu achar aqui onde que está o que foi salvo. Se eu não perdi, né? Deixa eu ver se abre aí. Espera aí. E aí, carregando. Eu acho que eu só salvei Só salvei um, não salvei o outro. Não tem problema. Faz rapidinho aqui. Bom, mas a ideia, então, é fazer, então, desses dois objetos aqui. Deixa eu só startar aqui o Zoom Meet. Então, a ideia é a gente hoje envolver esses dois objetos aqui, né? É muito parecido com o que a gente fez do cliente venda, tá bom? O que vai mudar, deixa eu fazer aqui o que eu não fiz, né? Então, deixa eu criar aqui, que eu achei que eu tinha salvo e não salvei, né? Então, aqui é cliente. Deixa eu ver aqui quais são os atributos. Code CLI, nome, CPF, né? Vamos lá. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Code CLI, integer, chave primária, novo, NM cliente, varchar, tamanho 100. Não aceita nulo, novo, aí depois CPF 11 e e-mail 150. CPF varchar 11, não aceita nulo, né? E e-mail varchar 150. Tá? Aí tinha endereço 200 e data nasce. Então vamos lá. Endereço, né? Varchar 200 e um DT nasce, que é um date. Não aceita nulo também. E beleza, tá aqui, né? Aí vamos lá criar esse aqui, código de venda, DT venda. Então vamos lá. Aqui é venda. Código de venda, que é um integer. DT venda. Date. Continue. Deixa eu ver aqui. Código cliente, né? Código cliente. Esse daqui, inclusive,
integer, esse daqui é a nossa FK, né? Não aceita nulo, e VLR total, que é um double. VLR total, que é um doble, 9,2. Não aceita nulo. Beleza. E aí, faltou fazer a ligação aqui, né? A ligação, eu pego essa linha aqui e ligo aqui. Bom, deixa eu ligar aqui. Tem hora que esse programa aqui ele é bom, mas tem hora que ele dá umas pisadinhas na bola. Aí aqui eu dou um duplo clique e vou colocar ali a... na verdade eu fiz errado, né? Eu tinha que ter pego esse aqui. Agora sim. E aí eu vou ali, vou aumentar a fonte para aparecer o N aqui e o M ali que está muito pequeno. Né? Vou colocar um aqui para ver como é que fica. Bom, deixa eu arredondar para 2. É ajuste, tá, pessoal? Só para ficar visível. Bom, beleza. Então, nós fizemos aqui, tá? Aí, ó, o que é a proposta aqui, então? Então, eu vou fazer junto com vocês, espero que vocês tenham feito, independente se está certo ou errado, tá bom? É legal que vocês tenham feito. Para a gente também fazer um bate-linha, e aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente vai fazendo uma discussão aí, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó, do vendedor. Então, vamos pensar aqui, ó. Então, vamos lá. Vou chegar aqui, vendedor, tá bom? Aí, o que nós temos aqui? Bom, de cara, a gente já tem aqui algumas, né? Então, a gente tem o código do vendedor e o nome do vendedor. Então, a gente já pode vir de cara aqui, colocar um código vendedor, né? Que é um integer. Um integer, ele é uma chave primária. E a gente pode colocar NM vendedor, né? Ele não aceita nulo e ele vai ser um varchar de 200, por exemplo. Ok? Então, nós temos aqui, ó. Mas o que a gente pode ter mais, né? O que vocês acham que a gente pode colocar a mais aqui? Lembrando que o MER eu consigo ter mais detalhes, mas além do código do vendedor e do nome de vendedor, por exemplo, me fala aí mais 2 atributos que a gente poderia ter no vendedor. Quem pode ajudar aí? Com 2 atributos no vendedor. Vamos lá, pessoal. Comissão? Boa. Eu falei 2, mas se tiver mais é legal. Comissão é bom. Gostei. Rafael, se você também puder colocar o tipo dele, se ele é varchar, se ele é date, né? Seria legal. Boa, Rafael. Salário fixo. O CPF, Henrique. Sim, ótimo, né? Maravilha. O CPF a gente já viu lá que é um varchar, né? Mas e a comissão e o salário mínimo? Que tipo que seria, talvez? Que tipo que seria? Se a gente pensar, tanto a comissão como o salário mínimo, eles são valores que vão guardar valores com casa decimal. Então, se a gente pensar de forma simplista, deixa eu ver aqui um notepad. Se a gente pensar aqui, ó, vou abrir aqui um bloco de notas, só para a gente rabiscar. Deixa eu ver aqui, ó. Então, se a gente pensar, ó, comissão, certo? Então, vamos pensar nesse campo aqui. Que valor que ele vai guardar? Bom, ele pode guardar esse valor ou isso, certo? Ok? Então, você pode ter uma comissão que pode variar. Então, se a gente olhar, e vamos pensar aqui o salário, né? O salário. Isso, legal, Rafael. Só que esse double 4,2 é do salário ou da comissão? Porque pode ser que isso dê um problema, né? Salário. Então, vamos lá. Ó. Porque ó, vou pegar esse exemplo aqui que o Rafael falou, mas sem saber se está certo ou se está errado. Então, double, né? Um tipo double 4,2, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele aceita um número com esse formato aqui, 1, 2, 3, 4, vírgula, 2 casas decimal, certo? Então, esse 4 aqui, ó, é
4 números de milhar, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte. 4 números de milhar. E esse 2 aqui é o número de casas decimais, tá bom? Bom, se você deixar o salário, supondo que o Rafael contribuiu aqui, que esse aqui seria o salário, vou colocar salário FX aqui, né? Que esse fosse o salário, isso quer dizer que essa pessoa ela pode ganhar 0,01 até 999,99, certo? Se você der um aumento para ela de 10 mil, isso não pode. Por quê? Porque aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? E você disse que a quantidade era 4. Então, aqui, normalmente, a gente coloca um número um pouquinho maior, tá? A minha sugestão é que a gente poderia colocar aqui, ó, um 5, tá? Mas o ideal, o que nós colocamos aqui? Aqui nós colocamos... A gente não colocou, colocamos 9, tá? Opa, aqui. Então, o ideal aqui é que seja um número um pouquinho maior, tá bom? Tudo bem? Vocês concordam aí com essa informação? Vamos colocar 6 aqui, ó, para não ter problema. Que daí, se for o 6, ó, 1, 2, aqui agora sim, ó, tá? Pode ser assim? Beleza, então, pessoal? Então, vamos lá, ó. E a comissão aqui pode ser, ó, pode ser um double também, né? A comissão aqui pode ser um double. Isso, não tem problema, Rafael, é verdade, né? A gente, às vezes, a gente fica pensando em um tamanho de salário, né? Se é que podemos dizer assim, né? Num valor. Mas a gente tem que pensar que, de repente, do tamanho, por exemplo, imagine que situação chata, né? O que você está falando parece um pouco estranho, mas é super importante do ponto de vista de etiqueta profissional, né? Imagine que você está desenvolvendo software para uma empresa e essa empresa tem vários tipos de profissionais que trabalham ali. Aí você chega lá e pergunta, olha, qual é o maior salário da empresa? Aí o dono da empresa, o cara que te conta, mas peraí, por que você quer saber? Não, aí você vira e fala, não, para mim saber o tamanho do campo que eu vou colocar. Aí o cara vai falar, o que vai passar na cabeça do executivo quando você faz esse tipo de pergunta para ele, né? O cara não vai ficar legal. Então, para evitar esse tipo de problema, normalmente a gente coloca 9 aqui, ó, e ponto final, entendeu? Acaba o problema, tá? Porque daí ele pode suportar até isso, ó. Ele pode suportar até isso, entendeu? Ah, mas eu vou guardar só R$1.000, não tem problema. 1.001 e 15, não tem problema. Ele vai ocupar, né? O que vai acontecer? Esses caras aqui, ó, esses anteriores, 1, 2, 3. Ó, esses aqui é como se eles não existissem, tá? Esses aqui ficam como se fossem espaços em branco, tá bom? Mas a sua pergunta é muito interessante, tá? Então, sempre tomar cuidado de não perguntar essas coisas para não causar uma situação. Agora, aqui não, ó. Aqui fica fácil, né? Aqui é claro que vai ser sempre 2, né? Você nunca vai dar 100% de comissão para o cara, entendeu? Quer dizer, até pode, né? Mas aí depende da regra de negócio. Por quê? Aqui o que nós vamos armazenar, aqui será armazenado o percentual, entendeu? Então, se o cara tiver 15%, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui, ó, 15,0, tá ok? Tá bom? Ah, o cara tem 15,25% de comissão. 15,25, né? Ah, o cara tem 100% de comissão, né? Mas qual é o percentual? Então, esse daqui é o percentual da compra dele. Então, por hora, só para a gente não ficar muito enrolado, a gente vai deixar assim mesmo, tá bom? Então, ó, recapitulando aqui, a gente vai deixar desse jeito. Então, vamos acrescentar aqui, ó. Então, aqui eu vou acrescentar, vou vir aqui em atributos, né? E vou acrescentar os dois novos aqui. Vou acrescentar o CPF, certo? Que é um varchar tamanho 11, beleza? Um varchar aqui tamanho 11.
não quero que fique nulo. Vou colocar aqui comissão sem acento, tá bom? Aqui nós vamos colocar um double, né? Aqui nós vamos colocar 2, certo? Não aceita nulo também. E aqui é um salário FX. Ou só salário, tá? Não tem por que também ficar doble. Aqui eu vou deixar 9,2, tá bom? E ele não aceita nulo também. Dei um aplicar, belezinha. Tá lá. Opa, deixa eu desmarcar aqui. Maravilha, ó, tá aqui, ó. O que que tá faltando agora aqui para a gente concluir? Tá faltando, ó, eu pegar esse cara aqui, ó, que ele é uma chave primária, é uma PK, certo? E trazer ela aqui como uma FK, certo? Que é o que aconteceu, ó. Quando a gente olha aqui, esse azul, ó, quem que é esse azul aqui? Esse azul é uma FK. Uma FK, da onde? Daqui, ó, tá escondido aqui, ó, mas é o código do cliente que é uma PK, certo? Então existe uma ligação que está sendo feita por meio disso daqui, ó, tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar uma ligação aqui também, ó. Então, ó, para a gente fazer essa ligação, nós vamos vamos criar na tabela venda um campo chamado código vendedor, tá? Que ele vai ser do tipo integer. Para quê? Para que ele pegue esse código do vendedor e replique ele aqui na tabela, estabelecendo assim, então, uma ligação, né, da nossa do nosso banco de dados. Belezinha? Feito? Então vamos fazer isso? Vou chegar aqui, ó, e vou acrescentar aqui, ó. Então, nós temos esses campos aqui. Então, eu vou acrescentar de cara. Vou colocar aqui código vendedor, e aqui vou colocar um integer, né? E vou dizer que esse cara aqui é uma FK de vendedor, né? Eu vou até mudar aqui ó, o código cliente, FK de cliente, para ficar mais bonitinho, tá? E aí, ó, tá lá. Se eu der um aplicar aqui, beleza. Só que aí, ó, será que não fica melhor trazer todas essas FKs aqui para baixo, né? Nós vamos fazer isso agora. Então, nós vamos deixar todas as FKs aqui para o final. Como é que faz isso, Flávio? Dá um duplo clique, né? A gente vai clicar aqui em atributos, ok? Cliquei aqui em atributo. E aí, ó, o que eu quero passar para baixo? Eu quero empurrar para baixo o código do cliente, ó. E aí eu vou selecionar esse atributo e vou clicar nesse botão aqui descer. Olha lá, ó. Cliquei aqui, ó. Ele ficou selecionado e vou clicar agora e ele vai vir para baixo do valor total, ó. De fato, ó. Ele veio aqui para baixo e o valor total subiu para cima, certo? E deixa assim, tá? Se a gente tivesse uma outra FK, nós colocaríamos ela aqui, empurraríamos para trás. Professor, tem diferença ficar ali no meio? Não. Por que que eu fiz isso? Por que que o Flávio fez isso? Por apenas uma questão de organização. Eu aprendi que todas as FKs deixa no final, deixa as FKs como sendo os últimos campos de uma tabela, tá ok? Deixe as FKs sempre como último de uma tabela. Assim como a PK, deixa eu dar um aplicar aqui. Assim como a PK, ela é o primeiro atributo da sua tabela, isso é uma organização, entendeu? Deixe as suas FKs como sendo as últimas. Por quê? Porque aqui, ó, tá fácil, são só 5 campos. Mas eu já peguei tabelas que tem aí 50 campos, 30 campos. Já pensou você ter que procurar as FKs espalhadas ali no meio? Você não sabe se é o primeiro, se é o 8º campo, se é o 7º. Então, uma questão de organização deixa todas as FKs no final. Tá? Então, você sabe que quando você for procurar uma FK, você vai procurar do final para o começo. Porque todas que estão do final, localizadas ali no final, são as nossas FKs. Tudo bem?
Tranquilo? Entenderam aí até agora o que eu fiz? Fácil? Tranquilo, né? Posso continuar? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar que fez de um jeito e... ai, professor, eu fiz de um jeito e já mandei. Calma, relaxa. Lembra que a gente falou para vocês? Vocês tinham que fazer, né? A gente queria que vocês se dessem a oportunidade de errar, tá bom? Vamos lá, então. Ó. E aí, agora eu preciso estabelecer a ligação, né? Então, a ligação aqui é essa, ó. Aqui vai ser N, né? E aqui vai ser 1, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou clicar e boa. Aí eu vou dar um duplo clique aqui e colocar 2 aqui também para ficar tamanho. Belezinha, ó. Tá lá. Opa, não ligou aqui, né? Agora sim, agora sim. Deixa eu ver aqui. Mexeu. Tá. Agora ficou legal, certo? Beleza? Feito? Alguma dúvida aí do que a gente fez? Tá tranquilo? Pessoal, alguma dúvida aí do que a gente fez? Nenhuma dúvida? Posso continuar? Olha lá, hein? Então tá bom. Vou continuar aqui, tá? Eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer aqui, ó, o item vendas. Vamos fazer junto o item vendas, né? O item vendas vai ser legal, tá? E o item vendas, ele se liga com a venda, né, ó? Ele se liga com a venda, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. Vou puxar aqui, né? Ó. Então, vou vir aqui, vou dar um duplo clique e vou chamar a tabela de item vendas, ok? Item vendas, maravilha. E aqui no item vendas, se a gente olhar aqui na nossa colinha, a gente tem um código do item da vendas, né? E tem um valor unitário, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é código item vendas. Bom, aqui vai ser um integer e vai ser a nossa chave primária, tá? Então, vamos começar devagar com essa tabela aqui, ó. E eu sei que vai existir um relacionamento aqui, tá? Vai existir um relacionamento. Por quê? Porque eu preciso que na item vendas eu tenho o código das vendas. Como assim? Vamos recapitular isso. Vamos recapitular. Deixa eu abrir uma planilha de Excel aqui para a gente recapitular, tá? Às vezes fica mais fácil a gente mostrando. Então, ó, vamos colocar aqui vendas, tá bom? Então, aqui eu tenho o código de venda, eu tenho o DT venda e o VLR total, tá? Deixa só esses 3 campos aí por hora. Tá bom? E legal. Então, sei lá, eu tenho a venda 1001, que a data foi no dia 15 de novembro de 2021. Opa, 2021. O total dela foi de R$500. Vou até colocar aqui um... Perfeito, tá? E aí eu tenho a venda 1.345, que foi feita no dia 17 de 11 de 2021, no valor de R$345. Maravilha. Deixa só essas duas aí, tá bom? Para quem foi, não me interessa nesse momento, tá? Mas vamos lá, ó. Isso daqui, ó. O que é isso daqui? Isso aqui nós precisamos lembrar que isso aqui é a nossa PK, não é isso? Essa daqui é a PK da tabela venda. Tranquilo? Fechado aí? Tá. Então, vamos pensar na tabela item vendas. Item vendas. Então, vamos lá. O que eu tenho na item vendas? Bom, eu vou ter que ter um código venda, um código item vendas, tá? Que vai ser uma sequência. Então, sei lá, eu vou ter o item, sei lá, 1003, vou ter o item 1004, né? E por aí vai. E aí, agora, aqui, eu preciso saber em que venda esse produto está vinculado. Então, a pergunta é, o item 1003, ele está vinculado em qual venda?
Então, aqui a gente coloca um código de venda, que esse cara aqui, no caso, ele vai ser uma EFK, certo? Aí aqui eu coloco o 1001, ó. E aí aqui eu coloco o 1001. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que a venda tem esses 2 itens aqui, tá? Então, vou colocar aqui mais 3 aqui, 1006. Lembrando que aqui não precisa ter uma sequência, tá? Aqui é 1001, aqui é 1001. Legal. Tá? Então, ó, tá aqui. E aí, o que eu tenho? Eu posso ter o VLR unitário, certo? Unitário, e posso ter a quantidade. Então, veja que a nossa tabelinha está tomando corpo, né? Está tomando corpo. Então, vamos lá. Qual é o valor unitário aqui? Então, aqui vamos dizer que é 125, e é 1, tá? Deixa eu dar uma formatada aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 25, esse cara é 25, e a gente pegou 5 itens, tá? Aqui eu tenho 75, e aqui é 2. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, pá. Deixa eu só ver se não passou o somatório lá, né? Só fazer uma soma aqui, pessoal. Só para mim ver e colocando o valor ali, para mim não ter perigo de eu apolar ali, tá bom? Vocês não vão fazer, eu só estou fazendo aqui para mim ter uma segurança. Tá. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver, 75. Aqui eu posso colocar 3, deixa eu ver. Aqui 2. Aqui é 4. 6. Boa, agora sim, legal. Agora esse aqui eu apago. Muito bem. Então, ó, a pergunta é, de onde que veio esse valor, né? De onde que veio esse valor aqui que eu vou colocar aqui em amarelo? De onde veio esse valor? Bom, esse valor aqui, ó, então a gente já entendeu, né, que existe uma ligação aqui, tá? Existe uma ligação desse cara com esse cara, muito bem. E da onde que veio esse R$ 500? Bom, esse R$ 500 é a soma desses caras, a multiplicação desse valor unitário pela quantidade e depois a soma de cada um desses elementos. Flávio, mas você não precisa colocar aqui o total? Eu até poderia, entendeu? Ter isso daqui, tá? Mas isso daqui é uma coisa que a gente chama de campo calculado, tá? É uma coisa que a gente chama de campo calculado, que quando você tem se você tem essas informações no banco de dados guardada, esse valor aqui você localiza ele só fazendo o cálculo. Então não precisa guardar isso aqui, tá bom? Muito bem. O que está faltando aqui? Que a gente não pensou ainda. Bom, se eu tenho a FK, está faltando quem? O código produto, não é isso? Porque daí a gente precisa saber, olha, esse produto que custa R$ 125, que raio de produto é esse? Então, vamos imaginar que esse produto aqui é o código 303, esse aqui é o 456, esse aqui é o 809, e esse aqui é o 784, tá? Então, ó, esse cara aqui também, ele é uma FK, tá bom? Ele vai ser uma FK de quem? Lá de produto. Então, como a gente tinha combinado de deixar todas as FKs lá no final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou... Aqui fica fácil, né? Vou mover ele para cá e vou tirar aqui esse cara. E aí nós temos, então, ó... Opa, belezinha. Tá certo? Então, ó, esse cara aqui é uma PK, certo? É uma PK aqui da nossa tabela vendas, item vendas. Tudo bem? Entenderam aqui essa planilhinha aqui? Quais são os possíveis? Eu poderia ter lote aqui também, ó. Eu poderia ter lote, DT validade, entendeu? Para saber qual é a validade desse produto, entendeu? Tá? Aí depende muito da solução que você está desenvolvendo, tá bom? Vamos junto, então? Vamos lá criar esses campos lá, então? Então, vamos lá, ó.
Vamos criar aqui esses atributos aí. Então, o que eu sugeri? Código item vendas, né? Tá lá, que é uma chave primária. Depois aqui eu vou colocar valor unitário. Então, vamos lá. Vou chegar aqui, valor unitário, VLR unit, que vai ser um double. Vou colocar aqui também, ó, 9,2, certo? Não pode ser valor vazio, tem que ter um valor associado a ele. A quantidade, vamos lá, quantidade. A quantidade vai ser um integer, tá? Como assim? A gente tem que lembrar que o integer, ele é um número, né? Opa, desculpa. O integer, vamos lá. Integer é um inteiro. Positivo ou negativo. Negativo, certo? No nosso caso, aqui, a gente sempre vai trabalhar com o 0, né? É o 1, 2, 3 e assim por diante, tá bom? Só para... Não pode ser um double. E não pode ser nulo, tá? Depois da quantidade, vem o código produto, que é uma FK. Então, eu não vou colocar essa FK por enquanto, tá? Vou colocar apenas o código venda, tá bom? O código venda, que é uma integer e é uma FK da venda, beleza? E tá aqui, ó. E aí nós fazemos a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, vamos voltar aqui para a gente saber. Eu sei que vai ter uma cardinalidade aqui, ó. Vai ter uma cardinalidade, tá? Então vai existir um relacionamento, certo? Aqui, beleza. Então, ó, uma venda pode ter vários itens venda, mas um item venda sempre pertence a uma venda. Então aqui de cara a gente vai ter esse camarada aqui, ó. Eu posso pegar até aqui embaixo, tá? Posso vir aqui, ó. Opa, adorei ligar ele aqui, né? Foi. Não ficou muito bom, não, porque ele ficou bagunçado aqui. Por isso que ele tem hora que... Tem hora que ele não, tem hora que ele não colabora, tá? Então, ó, deixa eu dar um duplo clique aqui, tal. Exatamente, ó. Então, não gostei. Ficou muito... Agora sim, tá? Então, ó, uma venda pode ter vários itens. E, de fato, ó, uma venda pode ter vários itens, certo? Mas um item de venda tem que ter, no mínimo, uma venda. Tem que estar, ou seja, esse item aqui tem que estar vinculado pelo menos uma venda, tá? Então, a gente tem essa composição aqui. Beleza? Tranquilo até aí? Ficou fácil de entender aí, pessoal? Olha lá, hein? Moleza? O que vocês estão falando aí? Posso continuar? Alguma dúvida aí que não ficou claro do que a gente fez aqui agora? Alguém não entendeu a explicação? Eu repito. Pessoal, vocês estão muito quietinhos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá bom. Ficou fácil de entender aí para vocês, Rafael? Ok, então tá bom. É que vocês não falam nada, eu fico preocupado, né? Será que vocês estão entendendo? Tá bom. Então vamos lá, então. Já que nós estamos aqui embalados, vamos fazer lá o produto. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho para cima para me ter espaço, tá bom? Beleza, aqui, ó. Vou puxar isso aqui um pouco para cima. E aí nós vamos fazer aqui, então, na tabela produto, né? Se a gente olhar lá na nossa colinha, o que produto tem? Tem código do produto, tem descrição, quantidade atual no estoque e quantidade mínima. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui código produto, né? Que a gente já sabe que vai ser uma PK, né? Eu vou mudar a cor dela aqui, ó, deixar azul assim. Que a gente já sabe que vai ser uma PK, né?
Isso. Tem ali uma APK, deixa eu centralizar ela aqui, maravilha. Maravilha. Aí o que mais que a gente pode ter ali? A gente pode ter o quê? Descrição, que eu acho que é legal. Descricão, né? Nunca com descricão, tá? EST, opa, descricão. Eu vou chamar aqui, ó, ETD atual, tá bom? Que é a quantidade atual, beleza? E vou aqui, este mínimo, que é o estoque mínimo, tá bom? Só mudei um pouquinho o nome ali, mas a ideia é a mesma. O que mais que tem ali além do estoque mínimo? É isso, tá? Muito bem, então eu tenho o código do produto. Ah, eu posso ter aqui também, ó, o valor unitário, né? Posso ter aqui o lote, tá? Posso ter o lote. E aí a gente tem um grande problema que a gente pode pensar aqui, como é que a gente vai resolver isso. Deixa eu só dar um... Ok? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos criar um produto aqui, ó. Então eu tenho o produto 303, que eu já coloquei ele aqui, ó. Tá vendo? 303. Vou até colocar ele aqui, ó. Vou pintar ele dessa cor aqui para ficar fácil da gente se localizar. Deixa eu ver aqui também, ó. Maravilha. Tá? Para ficar fácil da gente se achar aí no meio dessa montoeira de coisa, que vai ficando complexo, vocês viram, né? E é uma tabelinha pequena. Então, com a descrição, vamos colocar aqui que essa descrição, sei lá, pão, tá? Pessoal, não se preocupe com os... Não, vamos colocar aqui, ó, quer ver? Peraí. Deixa eu pensar aqui. Pendrive, vamos lá. Pendrive de 64 gigabyte, tá bom? Maravilha. Só para a gente ter ali um... Bom, a quantidade atual que eu tenho no estoque são 100 peças, beleza? Eu tinha 101, foi vendido 1, ficou 100, tá? O estoque mínimo que eu tenho que ter é 10. E aí, eu posso até colocar um lote aqui, ou aqui eu não deixo nada, tá? O lote é legal quando a gente trabalha muito com alimentação, com produtos perecíveis, tá? Medicamento, tá? Então, vocês podem pegar, por exemplo, embaixo da caixinha do leite, vocês vão ver que tem um lote. Então, se der um problema naquele leite que você comprou, vamos dizer assim, muito provavelmente todos os leites que pertencem àquele lote, eles têm que ser recolhidos para ser feito alguma coisa porque todos os leitos daquele lote podem ter o mesmo problema, tá bom? Então aqui a gente vai só deixar ali só para referência. Mas aqui, ó, a gente pode inclusive fazer uma discussão aqui, ó, desse cara aqui, ó. Bom, se esse valor aqui, ó, é do produto e esse produto ele está replicado aqui e eu coloquei o produto de novo aqui, você entende que essa informação ela está duplicada em relação a essa? De fato, ela está duplicada, não é isso? Ela está lá duplicada. Mas vamos pensar na seguinte situação, tá? Por que isso pode ser um problema e por que isso pode não ser um problema? E aí vocês vão perceber que depende muito de como a gente organiza o sistema, tá? De como é a regra de negócio das coisas, tá bom? Então, olha só. Vamos imaginar que você tinha 10 aqui, tá bom? Tinha 10 unidades. Tinha 10, vendeu uma, ficou 9, beleza? Na data, esse material ele foi comprado no dia 1º, a data da compra foi comprada do dia 11 de 2021. Então aqui, ó, foi a DT compra, tá bom? DT compra. DT compra. E naquela época, o valor unitário, né, ele era R$125, beleza? 125. Bom, você deu entrada desse produto no seu estoque, belezinha, a 125. E você vendeu a 125.
Só que vamos imaginar que você fez essa venda na parte da manhã. Na parte da manhã. E hoje, agora à tarde, né? Hoje, dia 06 de 12 de 2021, você recebeu mais produtos. Aqui você tinha 10 e aqui você recebeu mais 30, tá bom? E aí, só que agora esse produto ele custa 180. 180, tá? O que vai acontecer? 30 com mais 9 é 39. Beleza? 39. Bom, o que está acontecendo aqui? Só que agora não é mais 125, é 180. Vamos imaginar que esse cara aqui ele precisa devolver o produto para você. Se você não tem essa informação, ó, vou apagar, vou quase que apagar ela aqui, ó. Se você não tem essa informação, opa, vou fazer aqui, ó. Se você não tem essa informação do valor, quanto que você tem que devolver para o cara? 180, porque é o preço do produto agora, né? É o preço do produto agora. Só que ele não pagou 180, ele pagou 125. Entenderam o problema? Agora, se você deixou gravado aqui, ó, o valor que ele comprou, tá aqui o valor que você tem que devolver para ele. Você não devolve mercadoria, você troca, né? Isso aqui vira um vale, entendeu? Isso aqui vira um vale compra, né? Para quando o cara for comprar outra mercadoria, ele ter esse valor aqui. Tudo bem? Vocês entenderam esse problema? Entenderam esse problema? Por que depende da estratégia do negócio? Ó, o Gerson chegou aí. Oi, Gerson, quer falar? Fale. Deixa eu dar poderes pro Gerson. Eu estou aqui na surdina ouvindo você falar dos dados. Maravilha. Aí. Eu estou terminando aqui com o Gerson, vai passar uma. A gente tinha combinado com vocês aí. Mas aí, ó, perceba que isso é um tipo de problema. E isso aqui também não é a melhor solução. Existem N formas de se resolver isso. Você poderia, inclusive, criar, ó, você pode fazer o que a gente chama de lote, que é o que eu tinha falado, ó. Lote, aqui tinha o lote 1000, que era 125, né? E você tinha 9 unidades. E aí você pode chegar aqui, ó, e criar o produto 304, que é o mesmo produto, só que agora você tem 30, você continua tendo estoque mínimo, só que agora é 180, e aqui o lote é o 105, tá? Aí entra uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, que é o custo médio. A gente não vai falar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, o que é esse custo médio? Esse custo médio seria mais ou menos a soma disso tudo aqui. Então, eu pegaria 9, 125, fazer uma conta bem simples, tá? 30, 180, aí o que eu faço? Eu pego esse cara, multiplico por isso daqui, entendeu? Ou simplesmente eu somo isso daqui, né? Posso fazer também. Tem várias técnicas, entendeu? Algumas melhores que outras, depende muito do que você está fazendo. Aí você pega isso aqui, divide por 2. Então, em teoria, o custo médio agora é isso daqui, ó. O custo médio desse produto é R$152. Isso aqui é muito legal. Vocês já repararam por que nunca baixa? Por que o cara do posto de gasolina ele nunca consegue vender? Por mais que ele compre barato depois, né? Por mais que ele compre mais barato, imagine aqui que ele comprou por 100 agora. Olha lá o custo médio aqui, ó. Entendeu? Então perceba, por isso que é difícil. Quando a gente começa a entender o mecanismo de como é que funciona a precificação, fica um pouco mais fácil. Mas não é o foco da aula, tá? É só para a gente entender aqui o beabá, só para a gente, eu me empolguei aqui, só para a gente fazer essa construção aqui, tá bom? Desse raciocínio. Então perceba que lá na tabela produto, nós podemos ter esses carinhas aqui, ó, descrição, quantidade atual e valor unitário. Tudo bem, pessoal? Eu não vou fazer aqui, mas eu só queria deixar esse exemplo aqui para vocês. Tudo bem? Ficou fácil de entender? Eu sei que é muita coisa, entendeu? É bastante informação,
Mas conforme a gente vai mexendo, vai lidando com isso com um pouco mais de, vamos dizer assim, vai tendo essa proatividade, isso vai ficando melhor, o entendimento, beleza? O Gerson quer mostrar alguma coisa para a gente, Gerson? Deu certo? O banco? Quiser, eu vou parar aqui a apresentação. Deixa eu parar aqui, que daí você assume aí. Algumas coisas eu vou repetir o que você falou, tá? Sim, pessoal, vai lá. Mas você pessoal, vai olha repetir só. no banco, né? Pessoal, olha só. Eu fiquei aqui desenhando o que vocês viram agora há pouco dentro de um banco de dados gratuito que a gente usa bastante, tá? Que é o MySQL. E é lógico, eu tentei fazer o mais próximo do que estava pedindo e eu vou fazer algumas brincadeiras igual o que o Flávio está fazendo e vou pedir para vocês me ajudarem um pouco, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz um PowerPoint bem simplesinho. E aí é o seguinte, ó, quando vocês criaram as tabelas ou acompanharam, eu vou chamar de tabela já, tá? Não vou chamar de entidade, porque eu criei a tabela no banco, tá bom? Então, quando vocês criaram a entidade venda, vocês tinham lá um desenho, onde vocês colocaram lá código da venda, data da venda, código do cliente, valor total e código do vendedor. Pelo menos isso vocês tinham colocado. Perceba que aqui, ó, eu inseri dados no meu banco de dados. Então, eu tenho 1 registro, 2 registros, 3 registros, 4 registros. E essa entidade aqui, que eu vou chamar de tabela, é a tabela de vendas. Então, perceba, está saindo do DER, do MER, para virar uma tabela de verdade, tá certo? E aí a brincadeira é a seguinte, ó, eu estou olhando para a tela de um PowerPoint, onde eu printei a tela de um banco de dados. Está meio parecido com o que o Flávio falou, só que o Flávio usou o Excel. Então, se eu pergunto para vocês assim, ó, quem é o vendedor? Então, agora é uma pergunta para vocês responderem aí no chat. Quem foi o nome do cliente que comprou neste dia aqui, ó, e gastou R$ 1.200? Qual é o nome do cliente? Deixa eu ver se vocês estão usando o chat. Ó, fiz risquinhos aí, ó. Qual é o nome do cliente que participou aqui, ó, que fez uma compra, né, que na empresa, eu tô chamando de venda, que está aqui, ó. Alguém se arriscou aí ou não, Flávio? Olha lá, o Marcos já se arriscou, ele falou que é o João da Silva. Por que ele falou que é o João da Silva? Porque ele olhou aqui, ó, que eu tenho uma chave aqui e uma chave aqui. E vocês estavam falando sobre ela, né? Quando eu tenho aqui uma tabela de cliente, nós chamamos esse carinha aqui de PK, de Primary Key. E quando eu uso em outro lugar, nós falamos que ela está usando uma primary key de outra tabela, então ela é uma chave estrangeira, que é uma FK. Então, olha só, ele percebeu que tem um aqui, ele foi lá e olhou, o 1 é o João da Silva, tá certo? Do mesmo jeito, olha que legal, eu quero saber, o João da Silva comprou com quem? Com qual vendedor? Ah, com o vendedor 200. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é o vendedor 200? Ah, o vendedor 200 é o Mário. Tá vendo? Aqui eu tenho a chave primária do vendedor, tá certo? E aqui em venda, eu tenho aqui, ó, a chave estrangeira. Mais ou menos o que o Flávio falou para vocês. Eu vou andar mais um pouquinho. Eu vou perguntar o seguinte, tá, essa venda 1, que foi com o cliente 1 é quem mesmo? É o João da Silva? Aqui eu sei que é o João da Silva. Essa venda foi feita pelo vendedor 200, que nós vimos aqui, que é o Mário, tá certo? Eu sei que o cliente é o João da Silva. Eu estou vendo aqui que o valor total da compra foi 1.200, tá bom? Mas que produto que foi comprado? Alguém consegue me dizer, nessa venda aqui, o que o João da Silva comprou?
Espera aí que eu vou ajeitar aqui, ó. Só meus tracinhos aqui. Conseguiram descobrir o que o João da Silva comprou? Onde que está o produto? Alguém pode vir aqui e falar assim, ah, já sei, pelo preço, mas não é pelo preço que eu olho. Estão vendo aqui? Não é pelo preço que eu olho. Eu vejo o seguinte, essa venda aqui, ó, eu venho na tabela de item de venda e procuro aqui, ó. Eu tenho só um item de venda vendido, que é o item 1001. E aqui ele está dizendo que o código do produto foi o 10. Venho nessa tabela e encontro celular XYZ Pro. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém respondeu. Esse deu mais trabalho, né, Flávio? Porque eu peguei 3 tabelas para a gente poder enxergar as coisas aqui. Então, gente, olha só que interessante. Isso dá mais trabalho mesmo. Eu tenho um relacionamento de venda com item e de item com produto. Então, eu olho para cá, ó, o código da minha venda é essa aqui, e o produto é esse aqui. Olha, o Flávio estava falando sobre o valor unitário, mas veja, na minha brincadeira, eu coloquei um cara chamado valor bruto e valor com desconto. Estão vendo aqui, ó? Então, o valor que foi colocado nesta venda foi o valor com desconto. Bem, gente, veja que eu não estou usando o banco de dados praticamente nenhum, né? Não estou usando o banco de dados. Eu estou só mostrando para vocês, é quase um Excel. Aí nas nossas atividades lá, tinham coisas como esse texto. Ó, não se sabe quais são os clientes que consomem nossos produtos. Por meio do relacionamento da entidade venda e cliente, podemos identificar quais são as vendas dos respectivos clientes que realizaram compras na loja. Então, se eu vier aqui, eu consigo olhar na tabela de venda, consigo vir aqui, ó, eu vou limpar tudo aqui. Eu consigo ver na tabela de venda, tem a venda 1, venda 2, venda 3, venda 4, e eu sei que o cliente 1, o cliente 2, o cliente 4 e o cliente 6. Então, é o 1, 2, o 4 e o 6 são os clientes que fizeram aí fizeram compras, tá? Então, agora eu vou mudar completamente o enfoque e eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer um negócio chamado Drop Database, espera aí. Show Databases. Então, para tudo isso que nós fizemos, eu criei um banco de dados e eu vou tentar deixar ele maior aqui, ó. Isso. Eu criei um banco de dados que se chama aula DB1. Eu vou jogar esse banco fora. Aula DB01. Eu coloquei o nome errado, não vai dar certo, né? Então, veja o seguinte, ó. Eu estou usando um banco de dados. Eu queria que vocês percebessem o seguinte. Essa estrutura que eu estou olhando aqui, pensa, um banco de dados normalmente está no servidor. Só o cara que trabalha com banco, DBA, que tem acesso a essa telinha. Normalmente, quem trabalha com o programa que vai falar com o servidor. Então, essa tela aqui só tá aqui porque eu estou manipulando tanto tabela quanto o banco de dados. E a primeira coisa que eu fiz, né, que eu já entrei, fiz login, aqui em cima está mostrando que eu estou usando MySQL, eu joguei fora a aula BD01, estão vendo aqui? Então, só para a gente ver, vou pegar agora, e eu já montei todo o meu script, e aqui em cima, ó, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Não tinha meu banco de dados. A partir desse momento, eu mandei listar, apareceu ele de novo aqui. Estão vendo aqui? Isso aqui é a aula do semestre que vem, tá? Então, nós estamos no banco de dados Felizões aqui, ó. E eu posso criar as tabelas. Quando a gente olha aqui em cima, ó, por exemplo, tá vendo o cliente? Código do cliente, nome do cliente, CPF, e-mail, endereço e data de nascimento. Lá, deixa eu ver se está aqui. Eu fechei, acho que está aqui em cima. Então, quando a gente fez esse desenho aqui, ó, de cliente, no desenho ele está simplificado, tem só o código do cliente, né? Mas no final nós criamos que uma tabela, uma entidade com 1, 2, 3, 4,
5 atributos. No caso aqui, 5 campos. E eu vou mostrar para vocês como é facinho de fazer uma tabela dentro de um banco de dados. Só que eu não vou ficar digitando, né, gente? Peço perdão aí, mas eu não vou ficar digitando. Então, olha como é legal, ó. Dá para entender bem, ó. Crie uma tabela chamada cliente. Então, você definiu que era uma entidade cliente e aqui eu estou dizendo que é uma tabela. Lá no MER, você disse que o código do cliente ia ser inteiro, lembra disso? Ele é inteiro. Eu coloquei autoincremento aqui porque eu quis. Eu quero que a cada vez que eu lance um cliente novo, ele some sozinho, tá? Mas veja, nome do cliente, CPF, e-mail, endereço, data de nascimento. Eu estou colocando os atributos e lá no MER a gente coloca alguns tipos de dados só para definir a nossa estrutura de como vai ser armazenada. E veja aqui embaixo, ó, primary key, code CLI. Lembra que a gente definiu, quando a gente fazia, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui o meu PowerPoint amigo. Espera só um segundinho. Lembra quando a gente falou, eu vou fazer aqui ó, uma entidade chamada cliente. E aí você disse assim, olha, eu vou ter um código do cliente, eu vou ter um NM cliente, que é nome, e aí você foi colocando os atributos. E aí, eu lembro que o Flávio falou um dia assim, ó, você sublinha aqui, indicando que esse cara aqui, ele é uma chave primária. Ele é um identificador único. A gente até discutiu se o CPF podia ser ou não, e a gente falou no final, todo programador, todo mundo cria um campo para controlar claramente isso. Então veja que aqui, ó, quando eu estou no banco de dados, esta linha aqui no meu banco está dizendo que código do cliente, ele vai ser a minha chave primária. E aí agora olha que bonitinho aqui, ó. Se eu mandar mostrar as tabelas, ó, eu tenho uma tabela de clientes. Então, óbvio, não vou ficar explicando tudo aqui, porque não é a nossa aula de hoje. Mas perceba que não é um bicho de 7 cabeças. O que acontece é que você vai ter que aprender como criar o banco, como criar tabela, como dar o nome para os dados aqui, como colocar os tipos aqui, tá certo? E veja que eu estou fazendo o que agora? Eu já digitei tudo antes, então eu posso dizer para vocês o seguinte, ó. Eu já tenho diversas tabelas de dados aqui, ó. Tá vendo aqui? Espera aí que eu vou colocar mais uma. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma. Bem, para o que eu fiz aqui, ó, eu tenho cliente, item, venda, produto, venda e vendedor. E aí lá no nosso projeto eu tinha cliente, não era esse, era esse? Eu tinha cliente, venda, item, venda, vendedor e produto. Eu esqueci do produto? Tá aqui, ó. Cliente, venda, item, venda, produto e vendedor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então veja o seguinte, eu criei o que era a entidade dentro do meu banco de dados e eu posso manipular agora, tá? Agora eu posso manipular o quanto eu quiser. Só que eu não tenho dados lá dentro. Então, eu vou agora, eu vou forçar a barra um pouquinho e eu vou recriar as tabelas e inserir os dados, tá? Se eu não errei nada aqui no meu colado, show tables, as tabelas aqui, e eu já inseri dados dentro dela, tá? Select, asterisco, from, cliente. Veja o seguinte, ó, tá vendo esses dados aqui? São os mesmos que eu estava usando aqui no PowerPoint, ó. João da Silva, José da Silva, Maria, Pedro, Ana e Cláudia. João, José, Maria, Pedro, Ana e Cláudia.
Então, agora você não está mais no mundo de desenhar as entidades. Este mundo aqui, você criou uma tabela e já pôs dados dentro dela. Então, agora a gente pode fazer o uso desses dados, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, de novo. Show Tables, que vai mostrar as tabelas que nós temos. Vamos dizer que você fala assim, Jéssica, eu queria ver quais são os produtos que você cadastrou. Então, select, asterisco, from, produtos. Desculpa, o nome da tabela é produto. Então, veja o seguinte, ó, aqui estão os nomes dos produtos que eu criei. Eu criei o 10, que é o celular, o 150, que é o carregador, o 200, que é a capa para celular. Então, perceba o seguinte, eu lancei os dados nas entidades e agora eu vou retomar lá, aqui, ó, na nossa brincadeira, existiam alguns questionamentos, né? Não se sabe quais são os clientes que consomem os nossos produtos. Bem, agora que eu tenho os dados todos digitados, eu posso dar uma instrução no meu banco, ele vai dizer, ó, eu tenho o João, o José, o Pedro e a Cláudia. Vocês estão vendo o nome dos clientes aqui? Vamos lá no nosso slide bonitinho. Eu quero saber, vamos lá. Eu quero saber, né, não se sabe quais são os clientes que consomem nossos produtos por meio de relacionamento entre entidade, venda e cliente. Então, eu olho para a tabela de venda e a tabela de cliente, podemos identificar quais são as vendas dos clientes. Lá no começo, eu deixei venda e cliente junto. Então, olha só. Deixa eu dar uma olhada para ver se alguém está falando no chat. Está todo mundo quietinho, né? Então, olha só. Aqui, ó, aqui é a minha tabela de venda. Eu perguntei lá no comecinho quem era o cliente 1. E 2 alunos responderam que a venda 1 foi feita para o cliente 1. E aí veio aqui e achou que é o João da Silva. Então, veja, ó, eu estou olhando aqui, eu sei que o 1, o 2, o 4 e o 6 participaram lá, foram na empresa e compraram alguma coisa. Então, eu cadastrei como uma venda. O 1, 2, 4 e 6, ó, 1 é o João, 2 é o José, 4 é o Pedro e 6 é a Cláudia. Veja, eu mandei ele mostrar e ele trouxe o João, o José, o Pedro e a Cláudia. Tá certo? Então, veja, vocês passearam e brincaram no Excel junto com o Flávio, e eu estou mostrando para vocês que depois que você cria as estruturas e cria no MySQL, você dá ordens e ele te responde. É óbvio que aqui está muito fácil de encontrar. Agora, imagine que eu tenho, por dia, 1000 vendas. E aí eu tenho lá, sei lá, 1 milhão de clientes. E aí alguém falou assim, eu quero saber, no dia 1º de 12 de 2021, quais foram os clientes que compraram, tá certo? E isso é possível de fazer. Nesse caso, como todos os dados são do mesmo dia, nós não vamos conseguir fazer. Mas perceba, quando eu tiver 1000 aqui, 1 milhão aqui, não dá para eu ficar olhando, né? Igual o Flávio foi lá no Excel e no outro, não dá para você ficar olhando para saber quem era o 1, o 2, o 900, o 700. Então, o banco de dados te traz com uma simples instrução, tá bom? Então, aqui já estão os nomes. Outra coisa, eu estou pegando algumas coisas do próprio exercício. Ó. Não sabemos quais vendedores realizaram vendas. Nós não sabemos quais são os vendedores que realizaram vendas. Mas veja, ó, se eu olhar o relacionamento entre venda e vendedor, vamos procurar lá em cima. Venda e vendedor. Estão vendo aqui? Se eu perguntar para vocês, quem foi que vendeu, quem foi que fez a venda do cliente 1? Vocês conseguem me responder aí quem foi que fez a venda do cliente 1? Eu quero saber quem fez a venda do cliente 1 e quem fez a venda para o cliente 6. Quem foi que vendeu para o 1 e para o 6? Deixa eu ver se apareceu a resposta. Ah, não apareceu ainda. Eu venho na tabela de venda. Só pegar uma cor mais bonitinha. Esse é o cliente 1, esse é o cliente 6, tá certo? Então, aqui ó, é a ocorrência da venda e aqui é a outra ocorrência de venda. Então, neste dia aqui, o cliente 6 gastou R$ 2.300
E quem vendeu para ele foi esse cara aqui, ó. Nesse mesmo dia, o cliente 1 gastou R$ 1.200. Quem vendeu para ele foi esse cara aqui. Então, se eu quero saber quem foi que vendeu para o cliente 1 e para o cliente 6, para o cliente 1 foi o vendedor 200, que é quem? Que é o Mário. Para o cliente 2 foi o vendedor 300, que está aqui, e eu vou procurar quem é 300. É o Wilton. Isso é relacionamento quando a gente fala. Eu tenho uma entidade ligada na outra, sempre por meio de uma chave primária, que é repetida aqui como chave estrangeira. Eu queria que vocês percebessem que o cliente 2 também foi atendido pelo Mário, tá certo? Lembrando, esta chave primária nunca pode repetir, mas essa daqui, ó, chave estrangeira, ela sempre vai repetir, tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Cadê? Deixei muita janela aberta aqui. Cadê você, filho? Vamos agora dar uma olhadinha aqui, ó. Não sabemos quais vendedores realizaram vendas. Então, veja, ó, o Mário vendeu 2 vezes, né? O Gerson fez uma venda e o Wilton fez outra venda. Mas para que isso daí aparecesse, e vamos lembrar de novo, você está lá com 1 milhão de vendas e você quer saber, você vai dar uma ordem para o seu... Vai dar uma ordem para o seu MySQL e o MySQL vai te responder, ó. O Gerson, o Mário e o Wilton foram as pessoas que venderam, né? Para esta venda aqui. Vocês estão entendendo a brincadeira? Eu tenho que depois transformar tudo que nós criamos na entidade em tabelas e depois ir colocando aí os dados nas tabelas. Só para encerrar nossa brincadeira, e essa daqui é até mais fácil, ó, não temos dados sobre reposição de produtos, quando esses atingem um estoque mínimo. Então, por meio da entidade só produtos, eu consigo saber se nós temos que comprar ou não um produto. Eu vou olhar de novo aqui, ó, e eu vou fazer essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta olhando de novo lá. Estão vendo aqui? Se eu perguntar para vocês aqui, e aí eu quero que vocês pensem um pouco para responder no chat, e a aula praticamente vai acabar, tá? Se eu perguntar para vocês assim, qual desses produtos no estoque eles precisam ser comprados porque eles atingiram a quantidade, eles estão abaixo da quantidade mínima? Coloca só o código do produto aí no chat. Qual é o código do produto que atingiu o estoque mínimo? E eu sei que vocês entendem estoque mínimo porque o Flávio acabou de falar sobre isso. Então, quando alguém responder, você me fala. Ó, o Rafael colocou aqui. Quem fez a venda 1 foi o Mário. Quem fez a venda 6 foi o Wilton. Isso, daquela pergunta lá de trás, né? Acho que essa que você acabou de colocar, o pessoal não respondeu ainda. Gente, para você responder isso, você tem que entender. A gente cadastra quantos produtos tem atualmente no estoque e a gente cadastra a quantidade mínima que deve ter no estoque. Então, por exemplo, olha o produto 10. Quantos produtos tem no estoque? Tem 15. E qual é o mínimo que tem que ter no estoque? 5. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma venda agora e a minha quantidade atual, ela vai passar, eu vou vender 12 celulares XYZ. Então, perceba que esse número aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha caneta, que esse número aqui, ó, agora, vendeu 12, então eu vou ter 3. Se eu tenho 3, ó, estão vendo aqui, ó, atingir a quantidade mínima. Quando a gente fala que atingiu a quantidade mínima, é que você tem que ligar para o seu fornecedor e falar assim, olha, me manda 20 celulares do modelo XYZ PVO. Quanto tempo se demora? Ah, de sempre. 4 dias está aí. Então, a ideia é que você sabe que vai receber esses produtos e que nesses 4 dias você tem ainda 3 para vender, tá certo?
Então, essa é a ideia. Mas percebam, esse produto não atingiu o mínimo ainda. Esse produto aqui, ó, também não atingiu. Eu tenho 150 no estoque, mas o mínimo é 45. Então, sobrou quem? O carregador sem fio, que eu tenho só 5 no estoque, mas o mínimo que eu deveria ter é 7. Então, para uma empresa, esse relatório, isso é uma listagem, tá? Vamos dizer que todo dia alguém faz uma listagem lá para ver quais são os produtos que precisam mandar comprar. Então, a pessoa vai lá, faz uma listagem e manda para o setor de compras, que vai cotar lá ou vai ligar para o fornecedor e mandar ele trazer mais 10, 20, assim por diante, tá? Então, perceba que para fazer isso, eu dou uma instrução no meu banco e ele me responde. E é isso que eu quero que vocês entendam. A inteligência está em saber guardar corretamente os dados, e aí, quando você dá as instruções, ele vai te respondendo. Entenderam ou não? É óbvio, não dá para você entender tudo que eu falei, mas eu quero que vocês percebam o seguinte: do que nós falamos antes, para o que eu estou mostrando agora, tudo uma questão de caminhar, de alguns passos, tá? Então, quando a gente falou assim, olha, vamos descobrir quais são as entidades. E aí a gente falou assim, olha, eu vou guardar dados aqui em cliente, vou guardar em pedidos, vendedor, item de pedido e produtos. Aí a gente foi avançando, tá, mas se eu vou guardar dados nisso, como que eu vou identificar cada um? Eu vou identificar com o código do cliente, o cliente. Código do vendedor, o vendedor. Código do pedido, pedido, item pedido, vai ter... aqui está item, mas eu chamei de código item pedido. E produto, código do produto. E aí nós vamos avançando. Mas além do identificador, eu preciso de mais... Tá. Depois vem o relacionamento. Como que esses dados se relacionam? E, por fim, você vai começar a pensar em quais dados você coloca. Então, você vai ter que pensar em que tipo de valores vão... Ou melhor, que tipo de dado e quais valores vão ser armazenados lá dentro. Isso tudo que a gente falou nesse semestre é para você pensar como que seus dados vão estar estruturados. Porque no próximo semestre, que eu não lembro quem vai dar aula, é você, Flávio? Não lembro quem vai dar aula. Eu acho que é eu mesmo. Então o Flávio vai chegar e falar assim, gente, lembra quando nós criamos? Ele vai lembrar vocês desse exercício mesmo, provavelmente. Aí fala assim, olha, agora o banco... Daí ele vai explicar o que é um banco de dados, e ele vai entrar assim, ó, vamos transformar uma entidade numa tabela de dados. E aí ele vai chegar nisto aqui, ó. Ele vai explicar todos os detalhes importantes para você criar o que era uma entidade como uma tabela. Como que você organiza, como que você insere dados. E olha só, eu vou... Deixa eu ver a hora. Já é bem tarde. Mas olha só, a gente podia, por exemplo, brincar aqui, eu não fiz isso, mas aqui no meu slide, ó, eu tenho a venda, o item do produto e o produto, não é? Vamos dizer que o Flávio falasse assim, eu quero saber quem foi... Eu quero saber... Vamos pegar esse aqui, ó, vendedor 100. Eu quero saber para quem que o Gerson vendeu. Quando eu falar para quem que o Gerson vendeu, eu tenho que olhar primeiro, Gerson está onde? Está na tabela vendedor, que se relaciona com venda. Estão vendo lá? Para eu saber quem, eu tenho que achar esse cara aqui, ó. O Gerson vendeu para o cliente 4. Quem é o cliente 4? É o Pedro. Eu vou dizer para vocês que é possível de fazer isso, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, será que eu consigo fazer rapidão? Só para a gente brincar um pouco. Eu posso, por exemplo, vir aqui e falar assim, eu quero saber é o nome do cliente, né, que a gente precisa. Eu quero saber para quem que o Gerson vendeu. Nome do cliente, só o nome do cliente. Está na tabela cliente. Vamos olhar aqui, ó. Cadê? Venda com clientes, né? O que eu estou fazendo de novo? Eu tenho um que liga, ó. Eu estou pegando o nome do cliente, né?
que foi feita a venda aqui. Esse select, só para a gente lembrar, ó, ele mostra todo mundo que vendeu. Mas eu quero saber quem é que... Eu quero saber somente a quem que o cliente, o vendedor 100 vendeu. Ele me traz o Pedro, tá certo? Que deve ser o cliente 4 que a gente olhou aqui, ó. Então, veja, para quem que o vendedor 100, que é o Gerson, vendeu? Ah, ele vendeu para o cliente, que é o 4, que está aqui, ó, que é o Pedro da Silva, tá certo? O que vocês vão fazer no próximo semestre? Vocês vão aprender a criar as tabelas, a colocar dados. Quando a gente coloca dados na tabela, a gente fala que é popular. Então, você vai aprender a inserir dados na tabela, a excluir dados da tabela, alterar dados da tabela e listar os dados da tabela. Quando você lista os dados da tabela, o chique é você saber fazer o relacionamento. E vejam, eu fiz um rapidinho aqui, ó, para saber. Quero saber para quem que vendeu. Ó, de novo, ó, eu estou olhando. Quero saber o vendedor 200, para quem que ele vendeu. Eu vou lá no meu banco de dados e, ó, ele vendeu para o João da Silva e para o José. E a gente já sabe disso, tá? Então, a ideia aqui nessa aula hoje não é que vocês entendam o que é banco de dados, né, do ponto de vista prático, lá no MySQL, mas é perceber que o que vocês aprenderam, eles deu a base para vocês construírem as tabelas no próximo semestre, inserir dados, e a parte mais legal, que é a parte inteligente, que é fazer o quê? O relacionamento com uma instrução. No semestre que vem vocês vão aprender PHP também, se eu não me engano, na parte de programação, não é isso, Flávio? E aí vocês vão conseguir fazer o quê? Vocês vão conseguir, Sim. na hora que o Danilo, talvez seja o Danilo que dê aula, o professor de PHP fala assim, olha, eu quero que vocês façam um cadastro de produtos e eu quero que vocês façam uma página que o cliente escolha um grupo e você liste todos os produtos daquele grupo. Quando ele falar que você vai fazer isso, na parte de banco, você vai criar uma tabela que permita isso e você vai aprender lá no banco de dados a fazer esse select que mostra os dados. Em PHP, você vai ver como que você manda a ordem do PHP para o banco de dados e o banco de dados entrega todos os dados para você montar uma listagem numa tela de uma página de internet. Então, quando você, por exemplo, entra num site da Amazon e clica que você quer ver, por exemplo, processador, e ele lista todos os processadores, eu quero que você pense o seguinte, ele foi na tabela de produtos e fez uma busca nos produtos que são do tipo processador. E é isso que vocês vão desenvolver no próximo semestre em Banco de Dados com o Flávio e em Programação PHP, na parte avançada de programação para a internet, né? No primeiro vocês viram HTML, se não me engano, e CSS, que é a parte de programação PHP. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, porque se deixar eu vou ficar falando até meia-noite. Eu acho que tá bom, que senão a gente sai daqui só amanhã. Até o Flávio está se esticando lá. A videoaula que foi postada na semana passada de outra turma, fui eu ou você, Flávio, que fez isso? Nossa, sei lá. Depois eu dou uma olhada lá. Tá, a gente dá uma Nem eu olhada sei mais. também. Desculpa, Guilherme, a gente às vezes distrai, tá bom? Porque é muita coisa para a gente ficar controlando. Mas manda uma mensagem para a gente no e-mail, para a gente não esquecer. Pode ser? Flavião, quer encerrar aí? Ó, eu tô rouco. Ainda bem Eu que vou eu não dei encerrar aqui aula. então, pessoal. Então, pessoal, beleza, tá jóia. A gente se vê semana que vem, tá? Gerson, pode deixar que eu suba o vídeo, tá bom? Eu já fiz a chamada, só falta subir o vídeo. Pessoal, então, tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Gerson, obrigado. Até mais. Até mais, boa noite. Tchau, até.